Olá, amigos, Deus te abençoe. Mais uma madrugada de oração e a gente aproveita sempre para dar aquele recado que Deus coloca no coração da gente, né? E já orei aqui bastante, ainda vou orar mais. Preste atenção, eu quero falar com você que está em guerra aí com a sua mãe, com a sua avó, até mesmo com o seu avô, o seu pai, sua tia, enfim, preste atenção. Talvez você ainda não seja uma pessoa envolvida com Deus, ou até já é envolvido com Deus. Você sabe muito bem, você desde criança pequena já ouviu falar que tudo aquilo em que o homem plantar, o homem no sentido genético, e a mulher também, isso também se fará. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você trata os seus pais bem, um dia você vai casar, vai gerar filhos, pode aguardar que seus filhos vão te tratar muito bem. Se você não dá trabalho aos seus pais, os seus filhos não irão te dar trabalho. Mas, se você age o contrário, você sabe que você vai ter que colher isso. Ah, meu filho não me obedece, esse menino, essa menina me dá um trabalho danado, porque você também faz isso. Isso está em você, está no seu DNA, isso tem que mudar. Eu fui um jovem que eu ajudei muito a minha avó, que eu fui criado com a minha avó. Minha avó lavava roupa para fora, né? E eu morava lá em Niterói, no Morro da Boa Vista, e já com meus 10, 11 anos, eu já botava uma trouxa de roupa na cabeça para levar na casa da madame. Naquela época ia descalço, sem camisa, ali na Rua Indígena, nos prédios que tem ali na Rua Indígena, são os prédios bem antigos. E eu ia ali levar roupa, algumas eu ainda me lembro até o nome delas, né? E ali na Rua Indígena tinha uma casa também, não sei, tomara que esteja por aí, Dona Marion, ainda me lembro. Eu ia lá levar roupa da casa dela, né? Que minha avó lavava e passava para a Dona Delcina, nos predinhos, eu acho que era o terceiro andar, por ali. Eu levava roupa para ajudava a minha avó, né? E eu estudava, eu lavava o galinheiro, eu limpava as canas, que tinha plantação de cana lá em casa. Então, eu não era aquele jovem que estava de mal com a minha avó, que xingava a minha avó, que não. Eu tinha um respeito com ela. E fui criado, minha avó era uma senhora chamada Almerinda, né? E ela era de uma cidade chamada Glicéris, que é Macaé. E o meu avô, que era de Rio Bonito, né? Meu avô era filho de índia. E conheceu a minha avó, que morava em Glicéris, e casou-se com ela, né? E geraram 3 filhos, que foi o mais velho, Nelson, que era o meu pai, abaixo do meu pai, Neuza, né? E abaixo da Neuza, Nilda. E o meu pai gerou um filho, que foi eu, ainda jovem, né? E a minha mãe, tadinha, muito novinha, não sabia como lidar ainda com criança, é uma história que eu não gosto muito de lembrar. E eu sempre faço conforme eu vi. E acabou que eu tive que ser criado com meus avós. Tá? Então, era desse jeito. Minha avó, nós tínhamos uma caixa de água, uma cisterna de água, era do tijolo, não existia esse negócio de caixa plástica, de amianto, não tinha essas coisas. Era tudo feito no tijolo mesmo. E tinha uma torneira, ainda me lembro, aquela torneira amarela, né, de metal,
E minha avó botava as louças tudo assim no chão, o sabão português, o bombril e o esfregão. Não tinha esfregão moderno como tem hoje, né? É aquele de espuma, que um lado já é grosso e o outro é fininho, né? Não existia essas coisas. O esfregão era um pedacinho de pano, bombril, e a Francisquinha lava a louça. Então eu já aprendi isso desde cedinho. E não dizia não para minha avó. Hoje os filhos, aquilo que dá errado na vida deles é culpar os pais. Eles não pararam para pensar, eu fiz tudo errado, eu não quis ouvir, eu devia ter dado o alarme do que estava acontecendo. É no colégio, às vezes está passando por uma situação no colégio, você tem pai, tem mãe, você não fala para eles ir lá e resolver. E às vezes até dentro de casa mesmo, né? Você está passando por um momento que você não fala. Aí você acha depois que seus pais têm culpa. Não tem culpa. Você tem que dar o alarme. E se alguém está mexendo com você, está abusando de você, você tem que falar com seus pais para poder tomar uma decisão, entendeu? Aí não fala. Aí você age do seu jeito. Quando você gera filhos, não vai ser diferente. Dá uma trabalheira. As coisas para mudar, você precisa mudar, principalmente se você é de Deus. Se você arrepender. Precisa chegar lá do seu pai, na sua avó, na sua mãe, né? Mãe, a senhora me perdoa, eu fui muito rebelde com a senhora, eu pintei, bordei. Quer dizer, você está matando a sua mãe aos poucos, ou o seu pai aos poucos, com as suas agressões. E o que você faz com seus pais é semelhante a um prego que você põe na madeira. A madeira sente. Aí você vai olhar a madeira, ela está lá com marca de 300, 400, 500 pregos. Eu vou começar a arrancar esses pregos. Aí você tira todos os pregos. Você olha para a madeira e ela está marcada. Aquilo ali, olha os estragos que você fez. Aí começa a aparecer um monte de coisa ruim. A minha mãe, eu nunca discuti com a minha mãe. Eu nunca fiquei de mal com a minha mãe mesmo, biológica. Dona Sidônia Mota. Eu nunca xinguei minha mãe, discuti com a minha mãe. Pelo contrário. Ela, depois que a gente passou a ficar mais perto, ela que puxava a minha orelha. Minha mãe ainda dizia assim para mim, olha aqui, o dia que eu souber que você está fazendo coisa errada, eu te denuncio a polícia. E minha mãe falava desse jeito. Você é meu filho, você tem que andar certo. E eu sempre trouxe esse conselho dela comigo, né? E graças a Deus, minha mãe, eu não tenho nada que... eu tenho que pedir perdão, minha mãe, não, graças a Deus. Até eu brincava muito com ela, não chamava de mãe, era mamãe. Eu gostaria muito que ela estivesse viva. Certamente ela estaria aqui em casa comigo, curtindo os netos, passeando comigo, tem bastante sítio aqui em Nova Iguaçu. Mas infelizmente a minha mãe já se foi, meu pai também já se foi, meu avô já se foi, minha avó já se foi. Mas eu me orgulho de ter cuidado deles. Me orgulho de ter tratado com muito carinho. Então, se você quer o carinho dos seus filhos, se você quer que seus filhos façam certo para dar certo. Entendeu? Senão eles... O jeito que você foi com seu pai, com sua mãe, os seus filhos serão com você. E eu não era evangélico, não era cristão, né? Não tinha me convertido ainda. E eu tinha lá meus... Deixa eu ver aqui. Nos meus 9 para 10 anos, o meu avô tinha uma kitnet. E a kitnet era um... Deixa eu ver como é que eu posso definir aquilo ali. Era uma kitnet sim. Então, morava uma mulher
que ela tinha um problema mental. Né? Ela tinha um problema mental. Ela criava um passarinho chamado Thier. O marido dela era forte. Esse homem vendia flores lá na Camélia do Rio, né? Mas ele morava em Niterói, na kitnet do meu pai, do meu avô, lá no morro. Meu avô chamava de pai. Eu nunca chamei meu avô de avô, chamava de pai. Ele me criou. Então, essa mulher tinha uma filha. E essa filha pintava com ela. Empurrava ela, batia nela, fugia de casa, ia namorar escondido. Olha, eu presenciei tudo isso, né? E ela ia para um parque que tinha ali no Ponte Serrés, em Niterói. Tinha um parque, ela ia para o parque, fugia, aí dava uns beijinhos lá nos que tomavam conta do parque e tal, e a mãe ficava com uma doida procurando, e ela me arrastava, minha avó deixava, porque falava parque, ela leva ele. E me levava, mas só que ela era rebelde, ela era terrível. Bom, o que aconteceu? Até que ela engravidou. Engravidou de um camarada, ele tinha 2 namoradas. Ao mesmo tempo que ele engravidou ela, engravidou a outra namorada também. Essa época. E nessa gravidez, conversa vai, conversa vem, a mãe morre. A mãe morreu, aí eles mudaram dali, foram morar perto. Mas a gente continuou amigos, né? A filha começou a crescer. Quando ela pegou a idade de 12 anos, ela começou a dar um trabalho dobrado do que a mãe dela dava para a avó. E naquela época, eu já assimilava as coisas. Gente, mas assim ela era com a mãe dela. E essa menina está fazendo pior. Ela não deve estar mais viva, não. Porque o barco que ela estava, ela era bem mais velha do que eu. Ela hoje, se estiver viva, tomara a Deus que esteja, né? Ela deve estar aí com quase 90 anos, essa menina. Negócio sério. Tá? Então, o jeito que você trata o seu pai, trata a sua mãe, você será tratado. Aguarda isso que eu estou te falando. A não ser que você mude. E você não pode reclamar das coisas que você planta. Vai nascer, você plantou. Você quer plantar mamão e colher abóbora? Não, vai nascer o que você plantou. Muda isso. Até mesmo com Jesus. Aceite mudança. Olha lá na Bíblia, eu chamo a Bíblia de espelho também. Vê se está bonitinho. Eu estou olhando aqui na tela do aparelho que eu estou transmitindo, eu estou vendo que meu cabelo está meio... Quer dizer, eu preciso arrumar. Né? Eu vou dar uma olhada nesse cabelo aí, toma um banhozinho e dá uma arrumadinha para ficar direitinho. Assim é a Bíblia, você olha, a palavra está dizendo uma coisa, você está fazendo outra e você acha que vai ser feliz. Não tem como. Aceite as regras de Deus. Muda agora. Procura lá a sua avó, seu avô. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. E observa seus filhos, se não vão começar a mudar. E por enquanto, você tem que colher o que você está plantando. Nunca esqueça isso. Se você fizer o certo, tem coisa que você não precisa nem orar. Que vai acontecer coisa boa. É uma promessa de Deus, está lá em Deuteronômio 28. Leia Deuteronômio 28. Não esquece de ler também Lucas capítulo 6, no versículo 31. O Lucas 6, 31, tudo que você aprontar na vida de alguém, parece até que você vai levar vantagem, né? Vão aprontar na sua também. Se você perturba, será perturbado.
Você cobra, será cobrado. E é assim. Se você xinga, será xingado. Se você bate, você vai apanhar. Olha lá, Lucas 6,31. O Lucas 6,31, tudo que você fizer é um pedido do que você quer que aconteça com você. Tá bom? Você tem tudo para ser feliz. Mas depende de você. Até o próprio Deus usou o profeta. O profeta é porta-voz de Deus. O profeta Isaías, que disse, se quiseres, é Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A boca do Senhor o diz. Bom dia. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.